Olá, meu nome é João Rabelo, espero que todos estejam bem. Hoje eu trouxe para a gente discutir aqui um artigo de 2019 publicado pela Science, chamado The Comparative Genomics and Complex Population History of Papio Baboons, ou seja, o artigo vai utilizar dados de genômica comparativa para explicar ou tentar explicar um pouco a história evolutiva desse grupo bastante interessante e complexo de babuínos. É interessante porque esse é mais um daqueles artigos que usa a genômica para revolucionar conceitos tradicionais que a gente tinha. Conceitos como especiação, cladogênese e até mesmo o conceito de espécie são questionados através dos dados encontrados. Além disso, o modelo nesse artigo é a distribuição e a história evolutiva dos babuínos, que são, como a gente pode se lembrar, primatas, e, portanto, servem como grande comparadores, né, que a gente pode comparar a história dos primatas, desses primatas, dos babuínos, com um pouco da diversificação do gênero Homo por todo o mundo, e em especial para contar um pouco sobre a nossa própria história. Infelizmente, não existem mais espécies do gênero Homo além de nós mesmos, dos Homo sapiens, e, portanto, é muito mais fácil estudar essas espécies contemporâneas para fazer comparações que podem nos ajudar a compreender um pouco da nossa própria história. Do ponto de vista prático, existem, portanto, 6 espécies do gênero Papio hoje, 6 espécies de babuínos que se distribuem amplamente por toda a África. São elas o Papio anubis, né, o babuíno anubis, também conhecido como o babuíno oliva. A gente também tem o babuíno ramandras, que é também conhecido como babuíno sagrado, o babuíno cenocephalus, que é o babuíno dourado, o babuíno ursinus, o babuíno quinde e o babuíno papio, também conhecido como babuíno guiné. Essas 6 espécies têm características, como estão mostradas aqui na tabela B, diferenciadas. Eles são bastante morfologicamente distintos em termos de coloração, comportamento, mas o mais interessante é que essa espécie consegue e tem essa prática de se reproduzir uma com a outra. Aliás, esse gênero tem essa capacidade de se reproduzir um com o outro e gerar descendência fértil, questionando o conceito tradicional que a gente tem de espécie. Em especial nesse grupo aqui, aliás, nessa imagem A, esses pontos demarcados com X são as chamadas zonas de hibridização, em que ocorre, de fato, o comportamento de hibridização entre as espécies. Em X1, a gente tem demarcado uma zona de hibridização entre o babuíno sagrado ramandras e o babuíno oliva. X2, a gente tem o babuíno dourado e o babuíno oliva. E em X3, a mesma coisa, só que para as espécies de ursinos e babuíno king. A metodologia do artigo é bastante extensa e complexa, mas, de maneira geral, eles sequenciaram o genoma do babuíno oliva, o Papio anubis, e utilizaram os dados de sequenciamento de todas as outras espécies para fazer uma análise comparativa e tentar entender um pouco dessa história de hibridização e de desenvolvimento genômico dos babuínos. O primeiro resultado que mais salta a atenção utiliza uma árvore filogenética para que a gente consiga entender essa história, comparando o babuíno oliva, né, o Papio anubis, o macaco rhesus, o macaco verde africano, o orangotango, o chimpanzé, é claro, nós também, os seres humanos. E o que essa imagem está demonstrando é o desenvolvimento de elementos ALU. Para quem não lembra, elementos ALU são transpósons, regiões não codificantes do DNA, bastante abundantes em seres humanos, inclusive eles representam 10% do genoma humano hoje, mas a gente realmente não sabe para que eles servem, apesar de que eles surgem, esses elementos ALU, são característica específica e surge evolutivamente só em primatas, portanto, só esse grupo que tem esses elementos. São elementos de transposição, são um tipo de transpóson, né, extremamente abundantes. O que é mais curioso é que quando foi feito o sequenciamento de todos esses organismos e quando a gente compara, é que o número de elementos ALU em macaco rhesus, e em especial, no nosso caso aqui de hoje, os babuínos, é 4 vezes maior do que o de seres humanos, por exemplo. Ou seja, estudar elementos ALU, embora seja um grande mistério hoje, pode ser muito importante para tentar entender como a nossa história evolutiva ocorreu, né? E o que nos diferencia como primatas de outros organismos vivos. A gente não sabe de fato o que os elementos ALU identificam ou fazem, mas a gente entende que eles estão associados a esse dinamismo genômico e provavelmente podem estar associados a algum tipo de regulação de expressão gênica diferenciada. Os dados cladísticos associados a todos esses sequenciamentos revolucionaram um pouco o conceito de organização filogenética do grupo, montando 2 grandes clados. Um quadro formado por anubis, ramandras e papio, e um outro quadro formado por cinocefalos, ursinos e quinde. Curiosamente, esse clado aqui está representando espécies que ocorrem no norte da África, e esse aqui, o clado sul, está representando espécies que ocorrem no sul. Agora, o que é bastante interessante que esse artigo demonstrou com muita clareza, se a gente pegar
a espécie de babuíno Kindy, os dados genômicos demonstraram que 48% do genoma, de fragmentos do genoma de babuíno Kindy vem do clado norte, 52% vem do clado sul, demonstrando que em algum momento evolutivo existiu uma outra zona de hibridização, contemporânea à zona de hibridização que ocorre hoje, para a formação dessa própria espécie. O que é interessante é que, do ponto de vista geográfico, hoje isso faz todo sentido, uma vez que o babuíno Kindy é uma espécie que ocorre na África mesentensional, né, ali na meiuca, desses dois clados. E, portanto, provavelmente a história evolutiva dos babuínos está associada com vários processos de hibridização para a formação de novas espécies e para a inserção de genes de uma espécie em outra, promovendo modificações e até processos de especiação a partir de hibridização, que é um conceito bastante novo e a gente nunca tinha visto, aliás, já tinha visto, né? Mas isso ainda só tem se reforçado nos últimos anos, que é muito comum em primatas. E isso, inclusive, está acontecendo, como a gente vê aqui, hoje em dia, com sinocefalos e o babuíno anubis naquela área de intersecção X2. Existe grande concordância entre o genoma desses dois, do ponto de vista contemporâneo, e eles trocam material genético hoje em dia, o que pode mostrar que isso é uma prática, além de contemporânea, também histórica, e que ajudou a formular, né, as espécies que a gente conhece hoje de babuínos. O que é mais interessante é que esse tipo de comportamento, provavelmente, ele também era realizado em todo o gênero Homo. A gente sabe hoje que muito do genoma humano tem fragmentos de outras espécies do gênero Homo, né, como o Homo heidelbergensis ou o Homo neandertal. Portanto, estudar o genoma de primatas, de babuínos e outros grupos assemelhados a humanos, como chimpanzés e orangotangos, é importante para a gente tentar entender coisas que, por causa da escassez do registro fóssil, do ponto de vista molecular, a gente não consegue cortar. A gente entende hoje que, assim como os babuínos, muito provavelmente a nossa espécie foi fruto de um grande processo de hibridização, seguido, obviamente, por processos de especiações clássicas, ao longo de toda a história evolutiva do nosso grupo e de distribuição por todo o globo. Obviamente, esse é um artigo bastante extenso, mas esses são os grandes insights que eu quis trazer para a gente discutir hoje. Muito obrigado.